Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Mais uma vez nós vamos aqui trabalhar com vocês e hoje nós vamos focar no assunto como fazer uma boa muda e como transplantar. Eu volto já já com o nosso material todo pronto para a gente dar início aos trabalhos. Aguardem aí. Bom, estamos aqui com duas plantas, as quais nós vamos fazer mudas e nós vamos proceder ao plantio. O vídeo ele tem um foco hoje de demonstrar assim que às vezes nós focamos muito nas mudas de catleias e esquecemos de outras plantas, né? Então hoje nós vamos trabalhar com essa toceira aqui, que é uma Brassica caudata. Então aparentemente vocês podem dizer assim, nossa, mas ela está perfeita nesse vaso. Já está no tempo de fazer o transplante? Sim, já está, porque ela está aqui há muitos anos, ela já foi tirado muda dela e ela precisa ser replantada. Nós não podemos esperar que a nossa planta venha a definhar para poder replantar. Nós temos que replantar enquanto ela ainda está vigorosa, mas nós notamos que já se passaram 3 anos, 2 anos ou até mais, e mesmo ela estando em um estado satisfatório, nós precisamos mudar. E aqui nós temos uma toceira também de Skinneri, Cattleya Skinneri. Também já está aqui há muito tempo, né? Apesar de ela ainda estar vegetando bem, mas nós também vamos transplantá-la. Né? Nós vamos fazer daqui 2 ou 3 mudas, a mesma coisa da Brassica. E qual é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é tirar a planta do vaso, como nós já fizemos isso no último vídeo, tirar a planta do vaso, limpar todo o substrato, lavar a planta, tirar todas as pelinhas, pseudobulbos secos, eliminar tudo que nós pudermos, né? E deixar a planta em perfeito estado, limpinha. Se possível, lavá-la, como eu já venho dizendo sempre, lavar em água corrente. Se tiver cochonilhas, pode até usar um detergente neutro. Lava direitinho, tira todo o substrato e guarde o substrato. Mais uma vez, né, o substrato que sobrou aqui, antigo, guarde que nós vamos usar para as terrestres. Está chegando nelas já. E a mesma coisa aqui, a Brassica caudata. Nós vamos procurar tirá-la do vaso, como ela está num vaso de cerâmica, com muito cuidado, né, para não quebrar a planta, mas nós vamos ter que tirar as raízes que estão coladas aqui, como eu já expliquei no último vídeo. Pode usar o auxílio de uma faquinha, alguma coisa assim, para poder tirar as raízes e retirar a planta do vaso. Mesmo procedimento. Lava a planta, tira do vaso direitinho e eu vou fazer isso quando nós voltarmos. Aí nós vamos separar as mudas. Como eu vou fazer uma muda? Quantos pseudobulbos tem que ter? Que procedimento fazer? Nós vamos fazer isso e aí já vem também que tipo de vaso eu vou usar e fazer o plantio direto. Tudo bem? Aguardem aí, enquanto vocês fazem isso nas plantas de vocês, eu vou fazer nessas daqui. Não vamos fazer o acompanhamento de retirar do vaso, limpar, porque nós já fizemos isso. Você já sabe como deve ser feito. Nós vamos passar para outros pontos, tá bom? Aguardem, vou fazer esse procedimento e eu já volto para nós continuarmos o trabalho. Olá pessoal, estamos de volta. Já estamos aqui com as nossas plantas fora do vaso, as raízes já todas nuas, né? Tirada tudo certinho. Aqui nós temos a nossa toceira de Brassica caudata e aqui a Cattleya Skinneri. Agora nós vamos começar a fazer as mudas daqui. Vamos ver se vocês estão espertos e se lembram qual é o primeiro passo. O primeiro passo é esterilizar a tesoura que você vai usar, que nem eu já expliquei. Você usa o álcool em gel, não tem problema, usa, limpa a sua tesoura e vamos lá. Primeira coisa, você vai olhar a planta e vai estudar onde eu posso cortar, o que é que eu posso fazer. Geralmente as plantas elas já aparecem
aonde você deve cortar. Nesse caso aqui, já tem aqui um espaço aqui no meio, onde eu posso cortar com a minha tesoura. Então, vamos cortar aqui. Primeiro corte. Aqui, nós vamos ter duas plantas já praticamente separadas, apesar de não serem, essa daqui uma muda um pouco menor, né? Essa aqui muda excelente com 3 pseudobulbos e já vem vindo uma brotação. Nós vamos deixar as duas assim, não, melhor vamos separar, fazer duas mudas. Então nós temos duas aqui, aqui a outra planta que sobrou. Você estuda e você avalia, ela vai ter aqui um lugar que dá para nós fazermos um corte aqui e mais aqui no meio também. Nós vamos conseguir fazer aqui 3 plantas muito boas de tamanho. Então vamos lá. Aqui eu já estou com a primeira. Olha, 1, 2, 3, 4 pseudobulbos e ainda um broto novo. Aqui eu tenho 2 pseudobulbos que já estão secos, né? Já eu posso tirar fora. Corto aqui. Tiro. Assim. E aqui, ó, 2 plantas também de muito bom tamanho. Olha aqui. Uma muda, 2 plantas excelentes. Então, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5 plantas, que já nós vamos plantá-las. Muito bem, fizemos as mudas aqui da Brassica caudata, agora eu vou passar para a Cattleya skinneri. Mais uma vez eu tenho que desinfetar o meu instrumento, porque eu não sei se essa planta tem algum vírus, alguma bactéria que eu possa passar para essa. Então a gente pega e, mais uma vez, desinfetamos com o nosso álcool em gel e a nossa toalhinha de papel. Muito bem, vamos lá agora aqui. Mesma coisa, você primeiro avalia, vê onde eu posso cortar. Bem complicada essa, uma planta bem cheia. Né? Vamos ver o que é que nós podemos fazer aqui. Primeiro, vamos cortar aqui, para desmembrar a planta. Aqui. Assim, muito bom. Aqui. Aqui eu já tenho uma planta. Muito boa, por sinal, né? Muito boa de pseudobulbos. Não vai sentir ao crescer nada. Vamos prosseguir com mais um corte aqui. Posso fazer aqui. Mais uma planta perfeita. Olha aqui, que muda bacana. Mais uma. Vamos prosseguir aqui. Aqui, mais uma. Podemos até fazer 2 aqui, mas vamos deixar assim. E aqui. Mais uma. 3 pseudobulbos, né? Mas ainda vai. E aqui, ó, sobraram pseudobulbos antigos. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar fazer uma UTI para que ela possa tentar sair algum broto. Nós podemos formar uma nova planta. Nós vamos fazer isso também, tá? Bom, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 plantas de Cattleya skinneri e 5 plantas de Brassica caudata. O que nós vamos usar agora? Bom, nós temos vários tipos de vasos que nós podemos usar. Olha, nós temos os vasos cuia de plástico. Nós temos vasinhos tradicionais, né? De vários tamanhos.
E nós temos também vasinhos de cerâmica, também de vários tamanhos. Antigamente se usava apenas vasos de cerâmica, porque se dizia que as orquídeas precisavam de vasos de cerâmica para se desenvolver, mas é um mito que hoje já não se fala mais. Qual é a vantagem e desvantagem do vaso de cerâmica? O vaso de cerâmica ele é pesado, então a planta não corre risco de cair da sua bancada caso ela esteja em uma bancada. Então ele é mais pesado e ele acaba tendo um aspecto mais ornamental do que o vaso plástico. Questão de umidade, ele também retém menos umidade. Então se você tem uma planta que precisa, não pode ficar muito tempo com as raízes úmidas, usa o vaso de barro ou de cerâmica. Caso contrário, o de plástico. O de plástico, o tradicional, ele tem essa desvantagem de ser muito leve. E é uma vantagem ao mesmo tempo para quem gosta de manter as plantas penduradas. Vaso leve, né, vai ter menos peso, não precisa de uma estrutura tão reforçada. Tá? Qual vaso nós vamos usar? Primeira coisa, você tem que ver o tamanho da sua planta e tentar adequar a um tamanho de um vaso. Então vamos pegar aqui uma planta, essa aqui, da Brácia. Eu posso ir colocando ela nos vasos e medindo. Por exemplo, essa daqui, coloquei aqui dentro desse vaso, sobrou 4 dedos aqui de espaço para que a planta possa crescer. É um bom vaso, um bom tamanho? Sim, um bom tamanho. Se eu pôr nesse vasinho de plástico, de barro, vai ser um bom tamanho? Não, ele é muito pequeno, porque só as próprias raízes que a planta já tem já enche o vaso. Então ela vai se desenvolver, mas o tempo muito curto. Então nós precisamos deixá-la em um vaso num período mínimo de 2 anos. Se eu pegar um vaso cuia, vai ser um vaso bom? Não, muito grande. A planta vai se perder aqui no meio. E a planta ela precisa de ter um espaço adequado. Quando ela está numa árvore, as raízes vão aonde tem necessidade. Dentro de um vaso, se o vaso for muito grande, ela vai se perder um pouco. E ao invés daquela ideia de que a planta vai se desenvolver melhor em um vaso grande, é mito. Ela vai se desenvolver bem em um vaso de um tamanho adequado, tá? Então nós vamos usar o vasinho de plástico para essa Brácia e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar, primeiro vamos escolher o vaso para a Cattleya. Vamos lá. Essa aqui, Cattleya skinneri. Mesma coisa, vamos medir no vaso. Eu tenho esse vaso de barro, eu coloco ela aqui, eu vejo que ela coube dentro do vaso, sobrou um bom espaço para desenvolvimento, né? Ficou um tamanho adequado. Pode ser este vaso? Pode ser esse. Eu pego um outro vasinho de plástico desse, eu meço também e eu vejo que o tamanho também é adequado. Ela vai se desenvolver bem aqui? Vai! Tamanho do vaso adequado, um vaso que não é muito profundo, né? Então, é um vaso legal? Sim, posso pôr nesse vasinho plástico e posso pôr nesse vasinho de barro, tá bom? Nós vamos pôr também no vasinho de plástico essa Cattleya skinneri. Então, vamos deixar aqui. E assim você vai fazendo. Você tem uma muda menor, você procure um vaso que se adapte. Olha, essa outra muda aqui eu posso pôr nesse vaso de barro? Pode também. Olha, o tamanho adequado. Ó, a planta tem espaço um pouquinho para se desenvolver, mas já aqui, olha, muito grande, muito grande. Seria melhor para um replantio. Daqui a 2 anos eu tirar essa plantinha e pôr nesse vaso cuia maior. Aí sim, mas nesse momento não. Então nós vamos agora arrumar aqui o nosso substrato, arrumar tudo que nós vamos fazer para o plantio e eu volto já com a mesa organizada para nós fazermos o nosso plantio.
Volto já. Bom, estamos aqui já com o nosso substrato, a casca de macadâmia. Você vai usar aquele substrato que você tiver. Se você tem casca de pinos misturado com carvão, ótimo. Se você tiver qualquer outro substrato, sem problema nenhum. Hoje nós vamos usar aqui para drenagem no fundo do vaso, caquinho de telha, tá? Então nós vamos estar sempre fazendo de todas as maneiras aí. Você coloca no fundo do seu vaso pelo menos uns 2 dedos de caquinhos de telha ou pedra brita, como eu já expliquei, desde que tenha lavado ela, assim, para drenagem. Aí você vai colocar a sua planta no vaso, segurando ela na parte de trás, sempre deixando a parte da frente que vai crescer para o espaço que o vaso tem. E aí você vai completar com o nosso substrato aqui em todas as direções aqui. Pode ir ajudando com a mão para fixar. Preenche bem os espaços. Lembrando de que o rizoma não deve ser enterrado. Mesmo que é substrato, ou rizoma não deve ser enterrado. Vamos lá. Ainda mais um pouquinho aqui. Ok. Assim. E nós vamos, como a planta ela pode correr o risco de cair, nós vamos fazer um tutoramento. Você pegue palitinhos de bambu, pode ser esse palitinho de churrasco ou próprio para plantas. Você vai pegar um amarrilho, sabe o que você pode fazer? Quando você compra um saquinho de pão, um biscoito, vem aqueles araminhos, você guarda para fazer isso, o tutoramento da sua planta. Se ela não ficou firminha, você põe mais um. Vamos por 2. Vamos por mais um aqui. Mais um aqui. Isso. Ficou firme. E a nossa planta, para que esteja completamente replantada, nós temos que etiquetar. Você vai usar uma etiquetinha. Ah, professora, eu não tenho essa etiqueta. O que eu faço? Você pode usar potinhos de margarina. Você pega o potinho de margarina, você limpa a parte de fora com bombril, vai areando até sair toda a escrita, e aí depois você consegue escrever a lápis no potinho de margarina. Um lápis, e você vai escrever. Então aqui nós temos Cattleya skinneri. Aqui, nominho escrito, você põe do ladinho do vaso, ou se você preferir, você pode também usar um araminho, amarrar aqui e amarrar no furinho do vaso, também pode. Então a nossa skinneri está replantada. Vamos agora fazer a nossa brácia. Então aqui está o nosso potinho, aqui está a nossa muda da brácia. Eu vou também usar os caquinhos de telha. No vaso de plástico, o importante do fundo ter drenagem é para ficar pesado, para a planta não cair, porque essas plantas vão ficar na bancada, elas não vão ficar penduradas. Esse aqui tá muito... Vamos ver uma muda maior. Esse aqui tá... Mesma coisa. Segure a planta e complete com o substrato pelas laterais. Essa brácia deve estar aparecendo uma foto aqui do ladinho.
para que você possa ver a flor como é. Uma planta muito bonita. Ela é nativa do Brasil, da região norte do Brasil, mas se desenvolve bem aqui, tá? As brácteas de modo geral. Então vamos lá estaquear também, porque como ela tinha poucas raízes, ela não ficou muito firminha. Então nós temos que estaquear para que ela possa enraizar e ficar firminha. Legal, ficou ótimo. Olha que bacana, já com 2 brotos, vai desenvolver rapidinho. Mais uma vez, pego uma etiquetinha. Bráctea caudata. Tá escrito aqui, coloca aqui. Se você não identifica, existem várias brácteas, laurenciana e tantas outras, agora me fugiram os nomes, e elas são muito parecidas. Então, se você não identifica, você vai ter que esperar uma floração para ver qual é diferente de qual. Então, assim você já está aqui identificado, bem plantadinho, muito bem bacana. Vamos fazer mais uma. Aquela mudinha menor da bráctea, essa aqui. Muito bom. Vamos tutorar também. Todas elas nós vamos procurar fazer o tutoramento para que não tenha perigo de elas tombarem, né, ou caírem. E a hora que estiver saindo uma raiz, quebra. Então vamos fazer um tutorzinho aqui. Depois você pode tirar. Mais uma. E assim nós vamos replantando todas as nossas mudas de Bráctea caudata e Cattleya skinneri, seja em vaso de barro, seja em vaso plástico, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido como fazer uma boa muda, como fazer um bom plantio, que tipo de tamanho de vaso usar, e nós vamos fazer isso muitas vezes. Quando eu estiver com uma planta pronta para ser replantada, nós vamos fazer isso juntos, para que todo mundo possa ir acompanhando, tá bom? Já eu volto com a nossa planta destaque de hoje, que é um Dendrobium anosmum, variedade albo. Bom, estamos aqui então com a nossa planta destaque de hoje. É um Dendrobium, variedade, espécie anosmum, ou superbum, como muitos falam, né? Variedade alba. Ele é uma planta que se desenvolve muito bem aqui na nossa região, flores muito perfumadas, e nós vamos ter 3 variações. Esse albo, nós vamos ter o tipo e o mais raro, que é o semi-alba, que deve estar aparecendo aí no cantinho para vocês observarem. Ele tem apenas o labelo rosa, e os pétalas e sépalas brancas. Quais são as curiosidades dessa planta aqui? Primeiro, ela é uma planta do Sudeste Asiático, Malásia, Filipinas, Papua Nova Guiné, Indonésia. E ela tem uns aspectos de ser pendente. Ela só floresce bem nessa posição. Você pode fazer uma experiência de assim que ela começar a brotação, olha, ela já começou a brotação, tá ali o brotinho, e você ir tentando mantê-la ereta. A floração não vai ser tão exuberante quanto esta. Eu já fiz esse experimento e não é legal. Ela precisa estar assim, pendente, para florescer bem, tá bom? Uma planta bem vigorosa, fácil de cultivar, e nós podemos fazer mudinhas. Como é que nós vamos fazer mudinhas? Se vocês observarem, nós vamos ter aqui, ó, 3 pseudobulbos antigos, de 3 anos atrás, é um por ano. Nós vamos pegar a nossa tesoura, que eu já desinfetei, e nós vamos cortar um, bem aqui embaixo. Assim. Eu cortei um. E nós vamos manter sempre 3. Não podemos deixar menos do que 3. Eu vou usar esse aqui. O que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar no meu orquidário, embaixo de uma bancada ou em um lugar bastante úmido, e eu vou deixá-lo lá no chão. Ou mesmo, se eu quiser pegar e colocar dentro de um vaso de areia,
né? Posso pôr também. Coloca em um vaso de areia, bem úmido e larga, deixa lá. Ele vai brotar aqui nas partes, porque essa parte aqui, ó, que não saiu flores, tem gemas. E aqui na pontinha também tem gemas. É nesses lugares que vai brotar novas mudinhas. E aí você pode estar fazendo outras plantas, tá bom? Lembrando que sempre tem que ficar 2 antigos, né? Nunca menos. Pode até um dia ou outro deixar apenas 2, mas o ideal é deixar 2 antigos e um novo que floresceu, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Quem tem uma orquídea, 2, fala, olha lá, vamos ver o vídeo que o professor ensina bastante coisa bacana. Eu espero que nós possamos aí estar progredindo, tá bom? Um abraço a todos, fica aí o tchau do professor Aguinaldo e até mais. Tchau, tchau.